Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. David sempre acreditara que o amor era um conceito simples, até o dia em que conheceu Clara. Ele estava sentado no terraço de um pequeno café no centro da cidade, observando distraidamente os transeuntes, quando uma gargalhada chamou sua atenção. A risada clara e genuína vinha de uma jovem em uma cadeira de rodas que pedia seu café com um sorriso que iluminou toda a rua. Clara havia sofrido um acidente alguns anos antes que a deixou paraplégica. Desde então, sua vida mudou drasticamente. Ela teve que reaprender a viver, a lutar contra olhares de pena, sussurros e às vezes zombaria. Mas ela nunca deixou que sua cadeira de rodas definisse seu valor ou sua alegria de viver. Ao ver Clara pela primeira vez, David ficou impressionado com a presença dela. Não era apenas o sorriso ou a beleza, mas essa força silenciosa, essa luz interior que nada nem ninguém conseguirá extinguir. Ele se viu querendo conhecê-la, querendo entender o que a fazia tão cheia de vida apesar das dificuldades que havia enfrentado. Por sua vez, Clara percebeu algo inesperado em David. Não era pena, nem interesse superficial. Era um olhar sincero, curioso, quase terno. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia ser ela mesma sem máscara, sem ter que justificar sua situação. Esse encontro não foi por acaso. Foi o início de uma história que desafiaria preconceitos, quebraria estereótipos e mostraria a todos que o amor verdadeiro não conhece limites nem barreiras físicas. David e Clara ainda não sabiam que aquela primeira risada compartilhada os levaria ao altar, diante de uma sala repleta de lágrimas e emoção, celebrando um amor puro e inabalável. David estava sentado no terraço do café, com o caderno aberto à sua frente, tentando anotar algumas ideias para um projeto de trabalho. O sol da tarde banhava a rua com uma luz dourada. Ele olhou para cima e viu Clara entrar. Ela caminhava com confiança, apesar da cadeira de rodas, e pediu seu café com um sorriso do barista. Mas, enquanto se dirigia para uma mesa vazia ao lado de David, ele, distraído com seus pensamentos, derramou café na própria camisa. "Oh não!" exclamou David pegando uma toalha. Clara caiu na gargalhada, um som claro e caloroso que imediatamente fez o coração de David bater um pouco mais rápido. "Você está falando sério? Está tentando me assustar ou algo assim?" perguntou ela meio divertida, meio compreensiva. David corou levemente. Eu sinto muito. Acho que preciso de um café mais forte, ou de óculos." Clara balançou a cabeça, ainda sorrindo. "Acho que o que você realmente precisa é de alguém para te lembrar de prestar atenção por onde anda." "Estou bem, eu consigo." Ele sorriu timidamente. "Meu nome é David. E você é?" "Clara." Seu olhar era franco, direto, mas gentil. "Prazer em conhecê-la, mesmo nestas circunstâncias úmidas." Eles riram juntos, e esse riso quebrou a barreira invisível entre dois estranhos. David sugeriu que compartilhassem uma mesa e Clara aceitou. A conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre livros, música e viagens. David ficou fascinado por sua sagacidade e humor sutil. Clara, por sua vez, ficou intrigada com sua gentileza e sua capacidade de ouvir sem julgar. Enquanto conversavam, David sentiu uma conexão profunda, algo que nunca havia sentido antes. E Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista por quem realmente era, e não por sua cadeira de rodas ou pelas dificuldades que havia enfrentado. No final da tarde, trocaram números de telefone. David sabia que queria vê-la novamente. Clara sabia que queria dar-lhe uma chance, apesar das mágoas passadas e dos julgamentos alheios. Esse encontro foi apenas o começo de uma história que mudaria suas vidas, provaria que o amor pode transcender tudo e emocionaria todos que cruzassem seu caminho. As semanas que se seguiram ao encontro no café foram repletas de mensagens, telefonemas e encontros improvisados. David e Clara foram se conhecendo aos poucos, rindo de suas timidezes, compartilhando sonhos e medos. Mas a realidade nunca estava longe. Certa noite, enquanto passeavam de mãos dadas por um parque, Clara sentiu o olhar dos transeuntes. Sussurros abafados, sobrancelhas arqueadas. "Eles estão sempre observando." Ela murmurou, um pouco magoada. David apertou a mão dela delicadamente. "Clara, você é linda. E sabe de uma coisa? A opinião deles não importa. Eu te amo, e isso é tudo o que importa." Ela sorriu apesar de si mesma, mas o desconforto persistia. Os comentários às vezes vinham até mesmo de seus entes queridos. Sua prima havia lhe dito: "Você sabe que ele poderia arranjar alguém melhor do que uma garota em uma cadeira de rodas?" Clara respondeu com voz firme: "Ele me ama por quem eu sou, não pelas minhas pernas."
Enquanto isso, David se deparava com amigos que não entendiam sua escolha. Durante um jantar, um colega sussurrou: "Sabe, Clara, é corajoso da parte dela." David respondeu com calma, mas com firmeza: "Corajoso? Não. Estou apenas apaixonado por ela. Nada mais." Apesar desses obstáculos, o vínculo entre eles se fortaleceu. David ficou sabendo dos desafios que Clara enfrentava diariamente: a falta de rampas, o transporte complicado, os olhares curiosos. Mas ele nunca os encarou como um fardo. Para ele, cada gesto era uma oportunidade de demonstrar seu amor. Certa tarde, eles organizaram uma visita ao museu. Clara deslizava sua cadeira de rodas com facilidade, e David a seguia, maravilhado com sua força e perseverança. Em certo momento, uma criança os observava curiosa e perguntou: "Mamãe, por que ela está em uma cadeira de rodas?" Clara inclinou-se para a frente e respondeu suavemente: "Porque meu corpo sofreu um acidente, mas meu coração e espírito estão maiores do que nunca." David sorriu, comovido por sua sabedoria. Ele percebeu que o verdadeiro amor não era apenas romântico, era também um compromisso de apoiar, proteger e celebrar o outro, apesar dos julgamentos do mundo. Esse período do relacionamento, em que os olhares e as palavras dos outros às vezes os afetavam profundamente, fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Compreenderam que a adversidade apenas revelava a força do seu amor. E a cada provação, a conexão se intensificava, preparando-os para o dia mais importante de suas vidas, o dia em que diriam sim diante de todos aqueles que amavam. O sol nasceu suavemente sobre a pequena capela, banhando os vitrais com cores quentes. O ar estava carregado de emoção, e a alegria era evidente nos rostos dos convidados. Flores brancas, fitas delicadas e velas perfumadas criavam uma atmosfera elegante e intimista. Clara se arrumava em um quarto ao lado. Seu vestido branco caía perfeitamente sobre a poltrona, brilhando suavemente à luz da manhã. Ela tremia levemente, não de medo, mas de emoção. Lágrimas de alegria escorriam por suas bochechas enquanto ela se lembrava de todas as provações que havia superado para chegar àquele momento. "Você está magnífica, Clara", sussurrou sua melhor amiga, ajeitando o véu. Clara deu um leve sorriso. "Obrigada. Não acredito que este dia finalmente chegou." Enquanto isso, David ajeitava a gravata em frente ao espelho da sala. Suas mãos tremiam levemente. Ele se lembrou do encontro no café, de cada sorriso que trocaram, de cada desafio que superaram juntos. Tudo o havia levado a este momento. Quando a música começou, um silêncio respeitoso pairou sobre a capela. Clara entrou gentilmente conduzida por seu irmão. Os convidados se levantaram, alguns já enxugando as lágrimas. David ficou paralisado, sem fôlego diante da beleza e graça de Clara. Seu coração batia tão forte que ele sentia como se o mundo inteiro tivesse parado. Clara caminhou até o altar, seus olhares se encontrando. Naquele olhar simples havia promessas silenciosas, memórias de batalhas passadas e, acima de tudo, um amor inabalável. O padre iniciou a cerimônia, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, concentrados um no outro. Clara pegou a mão de David, seus dedos trêmulos, mas firmes. "David, prometo te amar, te apoiar e compartilhar cada momento desta vida com você, não importa os desafios." David, com a voz embargada pela emoção, respondeu: "Clara, prometo ficar ao seu lado, celebrar cada sorriso, enxugar cada lágrima e te amar cada dia mais." Naquele instante, um silêncio respeitoso envolveu a sala. Os convidados, comovidos pela sinceridade e pureza do seu amor, derramaram lágrimas de alegria. Então o padre concluiu: "Pode beijar a noiva." David aproximou-se delicadamente e seus lábios se encontraram num beijo repleto de emoção. Aplausos e lágrimas irromperam da plateia naquele instante, celebrando não apenas a união do casal, mas também a força e a beleza de um amor que triunfou sobre todos os obstáculos. Clara sorriu com os olhos brilhando e sussurrou: "Nós conseguimos, juntos." David apertou a mão dela, sentindo uma felicidade que nunca havia conhecido. Este casamento não era apenas uma celebração do amor, mas a prova de que barreiras, julgamentos e dificuldades podiam ser superados quando duas almas se encontravam de verdade. Terminada a cerimônia, David e Clara caminharam suavemente pelo salão, de mãos dadas, acenando para os convidados. Cada sorriso, cada olhar terno, cada lágrima derramada amplificava a magia do momento. Os pais de Clara choravam de alegria, e até mesmo os amigos mais céticos de David pareciam comovidos com a autenticidade do amor deles. Durante o primeiro discurso, o irmão de Clara falou: "Clara sempre foi uma guerreira, uma mulher que nunca desiste. E hoje, vendo David ao seu lado, sei que ela encontrou alguém que a ama de verdade, e não apenas pelo que os outros veem."
David sentiu o coração apertar de emoção. Ele se levantou e disse: Eu nunca acreditei em contos de fadas, até conhecer a Clara. Ela me ensinou que o amor verdadeiro não se importa com as aparências ou os obstáculos. Ele vê o coração, a força e a alma da outra pessoa. Clara, obrigada por me escolher. Prometo me esforçar todos os dias para mostrar que sou merecedora do seu amor. Clara, com os olhos brilhando de lágrimas, murmurou: E prometo te amar em todos os momentos, bons ou ruins, com a mesma intensidade do dia em que nos conhecemos. Quando o casal dançou pela primeira vez, toda a sala se emocionou. Os convidados, jovens e idosos, ficaram comovidos com a beleza do relacionamento deles. Alguns enxugaram as lágrimas, outros sorriram, mas todos sentiram o poder desse amor puro e inabalável. Nos dias e semanas que se seguiram, David e Clara descobriram a beleza da vida juntos. Os desafios diários relacionados à cadeira de rodas de Clara nunca foram obstáculos para eles, foram oportunidades para se apoiarem mutuamente, rirem e fortalecerem seu vínculo. Eles participaram de eventos beneficentes, inspiraram sua comunidade e se tornaram um símbolo vivo de que o amor não conhece limites. Cada sorriso trocado, cada mão dada, cada desafio superado era a prova de que a história deles não era apenas deles. Pertencia a todos que precisavam acreditar que o amor verdadeiro podia vencer tudo. Assim, aos olhos de todos, a lição era clara. O amor autêntico vê a alma, não as aparências. E aqueles que realmente se amam são capazes de tocar e comover o mundo inteiro.